A primeira pergunta, e com a ajuda de todos vocês: quem aqui é fã de Yu Yu Hakusho, pelo amor de Deus? Eu achei fraco. Achei fraco, acho que poderia ser melhor. Quem aqui é fã de Yu Yu Hakusho, meu Deus do céu? Eu tenho a honra e o privilégio de chamar aqui neste palco ela que é intérprete das músicas originais japonesas de Yu Yu Hakusho, senhoras e senhores, Matsuko Matari. Palmas para ela. Doce. Gente, a Mônica, minha tradutora, palmas para ela que vai ajudar a gente. E eles que são intérpretes das músicas em português da série, que estão fazendo esse projeto maravilhoso chamado Yu Yu 20. Eu queria chamar aqui Luigi Carneiro, Carla Castro, Hansi. Palmas para eles, por favor. Vou pedir só, vocês aí, o Luigi e a Carla dividem o microfone, por favor. Pessoal, olha só, eu tenho que pedir desculpas. Estou emocionado. Chora não pode chorar. Verdade. Não pode chorar, coroa. Quem diria? Faz o seu trabalho, Kuroda. Eu também. Calma. Palmas pro Kuroda, gente. Trabalhar com essa mulher incrível é um desafio mesmo, porque ela faz a gente chorar o tempo todo. Vai lá, Kuroda. Respira e força. Quem diria? É muito louco porque a gente não consegue imaginar como umas músicas mexem com a gente. Pode abaixar só mais um pouquinho o áudio geral. Aí. E aqui, beleza. Vamos lá. Passado, o Hans está filmando aqui. Eu pagando mico. E o pior é que acho que é um telão. Então agora está em HD eu pagando esse mico. Mas vamos lá. Eu vou conseguir fazer. A primeira pergunta, na verdade, como eles, um pouco sobre o trabalho de cada um, né? Como eles começaram até chegar nas gravações das músicas de Yu Yu Hakusho. Pessoal, primeiramente ela cumprimentou a todos, se apresentou, Matsuko Matari. Ela falou que a carreira dela antes do Yu Yu Hakusho, antes de fazer a música do Yu Yu Hakusho, na verdade não foi muita coisa, porque ela fez um primeiro álbum, esse álbum chamou a atenção de figurões de televisão, que eles falaram, nossa, isso aí que a gente quer. Então, eles pediram pra ela, será que você poderia fazer a música desse anime Yu Yu Hakusho? Entregaram pra ela o mangá pra ela ler. Ela leu o mangá e daí ela se inspirou pra fazer a música. A música de abertura. A música de abertura, Hohoemi no Bakuda. A letra é dela. A letra foi outra pessoa que fez. Foi uma pessoa chamada Dija.
Entendi. Foi em conjunto. E vocês três, trio Parada Dura, o Hansi, então, ele foi o produtor dessas músicas. Isso. E a Carla e o Luigi, os intérpretes. Então conta pra gente também um pouco da história de cada um até o momento do Yu Yu Hakusho, por favor. Boa tarde para todo mundo. Desculpa, minha voz está meio gasta depois de ontem. Eu botei tudo para fora quando eu estava cantando, então sobrou pouco. Mas a minha carreira começou no colégio mesmo, né, em escola, tocando com bandas e depois tocando em barzinhos. E aí eu formei uma banda nos anos 90 chamada Alderan. E o Alderan, nós tivemos um relativo sucesso na época. E aí em 97 eu já estava acostumado a gravar com o Hans no estúdio do Luiz Schiavon. E um dia o Hans me ligou e fez uma pergunta que nunca ia imaginar que ia trazer a gente até aqui, né? Isso, né? Ele falou, tem um projeto aí chamado Yu Yu Hakusho. Um negócio meio estranho, né? Desenho, o que é isso? E eu falei, claro, gravo. E eu já tinha gravado o Soul Brain, né? Eu fiz a abertura e o encerramento do Soul Brain. Aí... é verdade. Então eu já estava meio que... Inteirado. Aí eu falei com o Hans, vamos embora. Será que a gente pode criar as letras, adaptar as letras para uma linguagem mais brasileira? Ele falou, beleza, já deram ok. E aí começamos a produzir, gravamos, lançamos as músicas, né, na Manchete e tudo mais. E aí, graças àquele momento, a gente tem esse legado maravilhoso. Muito legal. Chegamos até aqui. Carla. Tem os dois, pode escolher. Olá pessoal, boa tarde. A minha carreira começou por acaso. Eu nunca sonhei desde pequenininha, né, ser música, mas a minha família era toda de músicos. Eu tinha pessoas já no ramo. E aí um dia essa tia falou pra mim, olha, tem uma gravação pra fazer, quer fazer? Tô precisando de uma voz jovem, eu tinha 17 anos. E eu fui fazer, e aí o cara do estúdio falou, você não quer vir fazer mais algumas coisas pra mim? E aí eu comecei a gostar daquele universo, me chamaram pra fazer baile. Na época, o começo de todo músico era passar um pouco por banda de baile. Foi lá onde eu aprendi muito do que eu sei de palco. E aí eu comecei a fazer muito estúdio. E a gente trabalhava, como o Luiz, eu trabalhava muito no estúdio que o Hans também estava produzindo, e conheci o Luigi já de alguns trabalhos, né? E aí um dia o Hans falou pra mim, olha, tem um desenho aí que vai estrear na TV Manchete. Pra mim era um universo super desconhecido, eu não conhecia, antigamente não tinha essa coisa ainda de anime, né? De anime. Sim. E eu falava, legal, eu conheci um pouco de Cavaleiros do Zodíaco que passava. Aí eu falei, eu acho que eu vou adorar fazer. Ele falou, então eu e o Luigi estamos fazendo, é um esquema muito bacana, a gente está fazendo umas letras, vem aí pra você conhecer. Aí eu fui, foi super legal, o Luigi já tinha gravado uma porção de músicas, né? Falou, quer fazer e tal. Aí eu fui, eles me deram Geração dos Sonhos, foi um presente, né? Não tenho nem o que dizer. E foi isso. Então, Hans, você, conte-me tudo. Vai precisar de uma meia hora, viu? Porque a história dele começou aos 8 anos. 9 anos. 9 anos. Com 9 anos trabalhava num estúdio já, como assistente. Mas eu fiz tudo que todo mundo fez. Toquei em banda de baile, tive banda, gravei, produzi. Mas praticamente a minha vida inteira eu passei no estúdio. Ainda passo. Aí a gente recebeu o convite para fazer o trabalho, na época pela De Cara Filmes. Sim. Foi a empresa que trouxe, né? Licenciou na época e tal. Então, o convite deles,
o trabalho parou lá no estúdio onde eu fazia os trabalhos e acabou caindo na minha mão. E aí teve a história que eu convidei o Luigi, a Carla. A Carla, ela fez todos os backing vocals das músicas que o Luigi gravou. E aí um dia, sentados lá, nós três, comendo uma pizzinha no estúdio, o Luigi vira e fala assim: meu, por que você não canta essa? E foi assim que ela gravou o Geração dos Sonhos, né? A gente começou o trabalho invertendo as coisas, porque a primeira música que a gente gravou foi o Sorriso Contagiante, que é um vocal feminino. A gente já saiu de cara gravando com o Luigi fazendo o vocal solo, né? Então a gente teve essa liberdade. A gente não precisava fazer exatamente como era, com a voz feminina ou arranjo igualzinho. O Luigi teve a liberdade de escrever as letras, né, para as versões. Mesmo assim, a gente mandava essas letras para o Japão para serem aprovadas. Sim? Sim. A gente recebia uma tradução literal, né, da letra, Tá. e a música original. Isso chegava pra você? Chegava pra gente. Só que eu não recebia as músicas completas. Tá. Eu recebi exatamente como ia ao ar na abertura da TV, que é uma versão editada. Chama né? de TV size. Isso. TV size. Aí elas tinham 1 minuto e 10, 1 minuto e 12 em média. E eu não tive acesso às músicas completas. Então, às vezes, tinha uma segunda parte que eu nunca tinha ouvido, que eu só fui ouvir anos depois, né? Vale lembrar que naquela época a internet até já existia, mas não era assim, né? Era bem limitado o acesso à internet naquela época, né? A gente tinha no estúdio, mas você não encontrava assim com facilidade as coisas como você, em 2 cliques, como a Carlinha falou outro dia, né? Você encontra hoje. Sim. Então, as músicas completas eu só consegui ouvir anos mais tarde, né? E isso também foi uma coisa que veio do feedback do pessoal, assim, o Bruno está sempre com a gente, falou: olha, vocês deviam fazer as músicas completas, maiores, né? Que o público quer escutar as músicas inteiras, tá? Sim. E aí começou a ideia da gente se reunir, né? Refazer, regravar as músicas. Tem uma curiosidade que você me contou, para quem acompanhou a nossa live, para quem não acompanhou, mas teve um problema com as versões originais dessas músicas, né? O estúdio, ele foi assaltado e as fitas master, que tem as gravações multipistas, com todos os instrumentos, todos os vocais separadinhos, tudo. Esse material foi extraviado, né? Ele foi roubado e nunca foi recuperado. Então, mesmo que a gente quisesse retrabalhar ou remasterizar as gravações originais, a gente não tinha mais acesso às gravações, né? As fitas sumiram. Então, o jeito realmente era refazer. E foi o que a gente fez. Muito bom, muito bom. Agora eu estou mais calmo. Para quem então não sabe, Yu Yu Hakusho saiu em mangá em 1990 e alguns anos depois saiu em anime e chega no Brasil em 1996 e começa a ser exibido em 1997 pela Rede Manchete e em seguida pela Rede TV. E é isso. Eu acho que o trabalho desse anime ele foi muito feliz. A gente já tinha essa oportunidade no Brasil de ouvir essas versões originais em português. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas também foi uma dublagem muito feliz, né? Ele é um anime que consegue ser especial. A história é maluca, o menino morre, vira um espírito, depois vira um detetive espiritual, ok, mas é muito mais do que isso, é muito louco. Eu queria saber da Mawatari-san se ela teve acesso ou como foi o retorno quando lançou o anime. Como foi, se as pessoas, se existia isso de procurarem ela, saber quem está cantando, ou como chegou esse feedback para ela?
最初に私の曲がテレビで放送された時、かなりのですね、日本ではそのアニメが視聴率がすっごく高くなって、それまでっていうのはアニメっていうのはちっちゃい子たちが見るものだったんですね。で、悠々白書から結構上の世代の人たちまで見るアニメになったんです。なので悠々白書がすごく有名になったんで、私の名前はマツコマワタリっていうんですけど、このマツコマワタリっていう名前が難しかったらしくて、私の方が歌ってるっていうのはあんまり知ってる人はいなかったんですけれど、悠々白書の曲っていうことでめっちゃめっちゃーっていうのはみんなが大合唱してました。ここと一緒です。Então, pessoal, ela disse o seguinte: ela, quando o anime foi pra TV finalmente, o Yu Hakusho finalmente estreou na televisão japonesa, naquela época os animes eles estavam sendo assistidos mais por crianças, e quando estreou o Yu Hakusho, as pessoas na televisão notaram duas coisas. Primeiro, que subiu muito, como é que chama o negócio de audiência? Subiu muito. Além de ter subido, as pessoas que assistiam, a idade também subiu. Notaram que pessoas mais velhas estavam assistindo. E o nome dela, Matsuko Mawatari, ele é complicado de ler. Em japonês, os kanjis, é complicado de ler. Então as pessoas iam olhar o nome de quem cantava e ficavam assim, aí não deixava meio que pra lá. Então ela não era tipo famosa, mas o anime ficou muito famoso. Então as pessoas ouviam a música e falavam, é a música de Yu Yu Hakusho, Mecha Mecha, né? Não dela, mas de Yu Yu Hakusho. Vocês, naquela época, como não tinha rede social, era carta, vocês conseguiram ter algum tipo de feedback? Isso chegou até vocês de algum jeito? Ou não? Vocês ficaram mais escondidos? Olha, eu acho que o primeiro feedback que a gente teve foi naquele AnimeCon, não, como era o nome? AnimeCon. Acho que foi AnimeCon em 98, né? Que a gente fez um show. Em 98? Foi em 98. Esse foi o primeiro momento que a gente viu o pessoal assim em contato e tal, mas depois disso, por anos, ficou meio que escondido, não ficou? Ficou. Foi Até uma coisa época interessante. Foi uma coisa interessante porque nós fomos convidados a tocar nesse evento no AnimeCon, e a gente foi, nós somos mais um ato, né? Não vai ser nada de especial, a gente vai chegar, vamos tocar 3 músicas e vamos embora. Sim. E eu lembro que quando a gente saiu por trás da cortina, houve uma... Eu olhei e falei, todo mundo sabia cantar todas as todo músicas. mundo sabia as letras. Sim. E eu errando as letras que eu mesmo escrevi. E o Entendi. pessoal olhando pra mim, não! Falando como é que era, sabe? Então assim, aí eu falei, nossa, como pode uma coisa dessa, né? Não sabia que era tão... tinha ficado tão popular. Sim, Parecido com a situação que a Mawatari-san falou. Né? Você fala, pô, subiu de uma hora para outra, né? Então, pra gente foi uma surpresa enorme. E aí, anos depois, eu vim a saber que... Aí eu já tinha mudado para os Estados Unidos, né? Eu já estava morando lá. É verdade, você se mudou, né? Aí alguém falou, vocês sabiam que vocês têm quase 5, 6 mil seguidores no Orkut? Eu falei, sério? Aí eu fui olhar lá, tinha um monte de gente. No Orkut ainda. Aí, quando o Hans sugeriu da gente fazer as reclamações para comemorar os 20 anos, eu fui pesquisar as letras, que eu não lembrava as letras de cor. Sim. Eu fui pesquisar as letras e vi. Tinha uma vasta
Discografia. Discografia de pessoas que fizeram versões. Ah, sim, sim. Baseado no trabalho de vocês. Sim, sim. Né? Regravaram as músicas. E eu falei, nossa, isso é uma coisa muito especial, né? E como eu falei ontem, começou tudo aqui. Sim, 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 sim. Então a Matsuko ela que fez tudo acontecer. Fala, Carla, fala. Olha, pra mim, então foi mais surpresa ainda, porque eu não fui a esse evento. Na época eu fazia parte de uma banda que era a Orquestra da Terra, que fazia a música de abertura da novela O Rei do Gado. É verdade, você estava no Rei do Gado, sim. E a gente viajava muito e os meninos foram e eu não calhou a agenda. E eu nem fiquei sabendo, assim, eu não vivenciei esse tipo de coisa. E aí passou, o que eu tinha de contato era realmente assistir o desenho, mas é como ela falou, era desenho para criança, né? A gente não tinha essa cultura toda de adulto assistir, né? Ali estava começando, eu acho. Eu devia ter já muita gente que assistia, mas não era a grande maioria. E aí, quando o Hans me chama de novo, fala, olha, vamos gravar de novo, vamos reeditar o projeto, eu falei, nossa, puxa, que legal, um projeto tão bacana, porque as músicas realmente são muito legais. São muito legais, sim. As composições, olha, não posso nem falar nada, porque sou fã total das músicas, assim. E aí quando ele falou, vamos fazer, eu falei, ok, vamos fazer. Ele falou, Carlinha, você não sabe, é um sucesso e tal. Eu falei, não é possível, né? E aí que eu comecei a entrar em contato com esse universo. E as pessoas começaram a me chamar no Instagram, e aí comecei a ver a vastidão, a imensidão, a força que era, né? E que coisa mais linda, e é apaixonante, né? Aí comecei também a virar fã de outras coisas, do universo todo, né? Sim. Mas Yu Yu Hakusho é muito especial, é um projeto muito bonito, musicalmente maravilhoso, perfeito. É muito especial, é muito diferente de tudo que tá por aí, assim, no meu entendimento. Pra quem não sabe, então teve esse ato com os meninos do Yu 20, e aí eu lembro que aconteceu a mesma coisa comigo, de eu ver de repente o Hans numa reportagem do site J-Box, e foi graças a essa entrevista que começa um projeto onde eles decidem fazer essas gravações. E foi muito legal também isso. Foi. A gente fez uma arrecadação coletiva na internet, esqueci até o nome, né? O Catarse. O Catarse. Não, mas a gente fez esse processo. Crowdfund, sim. Isso. E a gente fez até acreditando. A gente tentou uma primeira vez, não deu certo. Aí eu conversando com o Luiz, eu falei, vamos dar uma enxugada, ao invés de gravar os vídeos de São Paulo, no Rio, vamos fazer só São Paulo, vamos... Aí a gente deu uma enxugada e no ano seguinte a gente, sem esperar, passou de 200% da meta inicial. E aí a gente consegue efetivamente executar o projeto, né? Saíram 300 CDs, vão chegar da Europa agora os LPs. Também contemplou o show que a gente fez, os 2 shows que a gente fez no ano passado, foram filmados, estão sendo gradativamente lançados na internet, os vídeos, tudo graças ao Catarse. Que legal. Que foi um sucesso inesperado, assim, né? Sim. E claro, como você disse, tudo veio desde aquela primeira entrevista do J-Box, e de lá até aqui, o apoio, o suporte que eles dão pra gente foi uma coisa que se não existisse, a gente não estaria aqui agora. Uma coisa que eu fiquei impressionado é que, assim, organicamente, alguns dos clipes das versões novas que nós gravamos, sim, tem quase 1 milhão de visualizações no YouTube, né? E no canal da J-Box. Então é uma coisa impressionante, assim, né? Como foi recebido isso no Brasil inteiro. A gente recebe mensagens do Norte, do Nordeste, do Sul. Vem tocar aqui, vem fazer aqui, né? Só que infelizmente logisticamente é mais complicado. Sim. Então, graças ao Anime Friends, a gente está podendo fazer esse evento aqui em São Paulo e semana que vem no Rio, semana que vem. Eu tenho uma pergunta que na verdade não sou eu que vai fazer.
A Matsuko quer fazer uma pergunta para vocês. 微笑みの爆弾も歌詞の意味を教えてください。内容、歌詞の内容。 Ela quer que você explique para ela, Luigi, o significado da letra O Sorriso Contagiante em português. Sobre o que é, como ficou. Eu trabalhei muito em manter o que diz a letra em japonês. A única diferença é que as métricas são muito diferentes. Então, enquanto, por exemplo, Ohayo gozaimasu ocupa um espaço assim, em português, bom dia. Então, eu tive que adaptar muito, porque o mais importante para mim era respeitar a melodia que a Mawatari-san escreveu. Então eu fui adaptando as palavras para não mudar a melodia, porque eu acho que a melodia é fundamental na música e ela tem que ser respeitada, né? Mas eu me baseei muito, né? Então, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Que em japonês eu não lembro exatamente, literalmente. As letras vieram literais. E aí eu fui adaptando para fazer uma poesia em português e ao mesmo tempo relacionando, né, com a realidade brasileira. Então, os paralelos de São Paulo e Tóquio são muitos, porque são cidades enormes que corre, pra gente sai de manhã, pega o ônibus, pega o metrô, Então eu me baseei muito nisso para poder escrever e construir a letra. Mas o mais importante para mim foi respeitar a melodia que a Mawatari-san fez. 日本の歌詞はですね、おっしゃったように街の人混みで人がいっぱいいる中での切な感って分かりますかね。ちょっと日本では「やー」っていうことがないんですね。都会の中ではみんな素通りしてしまうんです。おはようも言わないことが多いんですね。そういう悲しさと、あと何もない草原の中でそれで一人ぼっちでいる悲しさと、このどっちの悲しさもどっちも知って初めてちょっぴり大人さっていうような意味なんですよ。だからブラジルでのこの大きな街でみんながチャオとかアブリガーダ、オブリガーダとか言ってる姿を見てるとすごく嬉しくなりますね。Então, o que ela falou aqui foi que é exatamente isso, né, que você disse, Luigi, é você estar num lugar com muita gente, mas mesmo assim você sentir solidão, né? E às vezes você está num lugar com muita gente ou num lugar que está vazio e a solidão é a mesma. E quando você sente isso, você consegue lidar com isso, você cresce como pessoa. Por isso fala na letra em japonês, né? Choppiri otonasa. Em português também fala, né? Mas em outro pedaço, mas como você falou, melodia é outra, né? Porque eu cresci, fala na letra, né? Então isso é uma coisa que manteve nas músicas, realmente manteve. E o que ela diz é que ela fica muito feliz que, por exemplo, aqui em São Paulo, apesar de você ter dito que é parecido com Tóquio, né? Como cidade grande, muita gente, mas aqui as pessoas são mais calorosas. As pessoas falam bom dia, elas agradecem mais. Ela sente que em Tóquio, por exemplo, as pessoas são mais frias. Sim. Então é uma coisa que ela adora daqui. Eu queria uma salva de palmas para todos eles, por favor. É maravilhoso poder assistir isso, poder saber essas histórias. A Mawatari-san esteve no Anime Friends alguns anos atrás, e eu queria saber como ela ficou sabendo que ela tem fãs no Brasil e como foi para ela receber esse convite para tocar aqui no Brasil.
私はずっと病気をしていて休止をしていたんですね。でそれで「微笑みの爆弾」とか悠々白書の曲を4曲歌って、そしてメジャーレーベルから離れて自分でレーベル設立するんですけれど、そこで大きな病気になって声も出なくなって、で指も動かなくなるような病気になるんです。でそこで私が引退はしないんですけど、休止をする時っていうのはまだですね、ちっちゃい子たちが悠々白書を知らないんです。それで再放送で日本でどんどんその子たちが大きくなっていって、そしてみんなが「あ、悠々白書ってこんな面白い漫画なんだ、こんな歌だったんだ、めちゃめちゃっていうのは悠々白書なんだ」ってどんどん私が休止をしてからもう20年とか何十年とか経った後にみんながどんどん盛り上がっていくわけです。そうしたらブラジルからぜひ来てください。先ほどもねお話がありましたけれど、前も盛り上がったんだけど、また何かを境にまたどんどん日本でも盛り上がってきて、今でも本当みんなの神曲と言われているくらい本当みんなに愛されています。でブラジルにこんなにファンがいたっていうこと、それをすごく嬉しく思ったし、前回2015年に来た時にも私も本当に病気だったんだけど、それでも悠々白書と真渡さんの生き様を見て本当に感激しましたって言ってくださるブラジルの方がいっぱいいらっしゃって、本当にまた来たいと思って、本当に涙ながらに会ってくださった方とかと本当に感謝をしています。本当にありがとう。そして素晴らしいアレンジ、そしてリメイク、そして歌を本当にありがとう。つなげてくれてポルトガルちゃん、ポルトガル語でっていうかブラジルでつなげてくれてありがとう。Eu vou começar pelo agradecimento que ela fez para vocês. Ela agradeceu, primeiramente, ela agradeceu ao público por gostar tanto das músicas dela, e agradeceu também a vocês por ter trazido as músicas dela de um modo que os brasileiros pudessem entender e apreciar. E respondendo a sua pergunta, ela tinha essa condição que ela ficou doente um tempo, que fez com que ela não pudesse cantar, também ela não conseguiu mover os dedos para tocar piano, ela também perdeu o filho dela. Foram várias coisas que aconteceram que colocaram ela no ponto baixo, e esse ponto baixo ela realmente achou que não conseguiria realmente voltar como cantora, mas as pessoas que assistiram Yu Yu Hakusho passaram a história para outras crianças, e essas crianças também puderam crescer um pouco depois, ler o mangá, ir atrás do anime, gostar, aprender as músicas também, e assim descobrir o anime. Então quando ela foi chamada, na época ela foi chamada, a primeira Anime Friends que ela veio, ela estava num momento que as pessoas estavam redescobrindo a música dela, né? Em meio a esses problemas pessoais, ela estava nesse momento que as pessoas estavam redescobrindo a música dela, e assim ela conseguiu perceber que o trabalho dela realmente tocou várias pessoas. E quando ela veio aqui, ela viu que as pessoas realmente queriam escutar e gostavam tanto da música dela, foi uma coisa maravilhosa. Então ela agradece de coração a todo o público que sempre apoiou ela. Obrigada, gente. Essa mulher tá acabando comigo. Ela tá acabando. Se você chorar, eu vou chorar. Não, Fábio, ela tá acabando comigo. E ontem nós tivemos um show aqui no palco principal, onde todos puderam estar juntos. Então eu queria saber primeiro dos meninos aqui, como foi estar aqui no Anime Friends, trazer esse projeto muito legal que é o Yu Yu 20 e poder dividir o palco com a Matsuko Moatari. Olha, eu nem tenho condição de explicar assim a alegria, a satisfação, né, o que a gente sentiu na hora de estar fazendo o show, naquela coisa imediata de estar tocando, de estar mandando, de estar recebendo. A hora que ela entra
É uma hora que eu paro e eu falo assim, agora vai. Olha, nós ensaiamos quando eu cheguei no hotel, eu fiquei procurando ela. Cadê ela? Mas aí eu cheguei na Bruna, eu falei, Bruna, cadê a Paula Thaís? Ela já subiu, já foi dormir. Tá bom. Aí no dia seguinte a gente se conheceu e tudo mais. E aí na quinta-feira a gente fez um ensaio coletivo. Quando a Matsuko estava do meu lado cantando, eu me sentia como aquele cara que começou a cantar ontem, sabe? E com medo de desafinar na frente dela, com medo de cantar mal na frente dela. E aí, ontem foi essa emoção incrível em perceber que muita gente na plateia não só cantava as letras em português, como também cantavam as letras em japonês. Então, foi uma experiência. Eu falei hoje com a minha filha, de manhã cedo eu estava falando com ela, pouco antes de entrar aqui, e eu falei, ontem foi o melhor show da minha carreira inteira. Porque, primeiro, eu estou tocando com pessoas que eu amo, que eu conheço há muitos anos, e eu pude dividir o palco, que até na verdade, eu acho que eu perguntei para o Juliano, mas a Matsuko vai querer mesmo dividir o palco com a gente? Tem certeza? Aí ele falou, não, vai. Então dividir o palco com uma pessoa que é a razão pela qual você está aqui, é como você falou, não dá para descrever. Então foi um momento magnífico. Eu queria fazer de novo hoje, amanhã, depois, fazer uma turnê inteira pelo Brasil. Anime Friends Recife, Anime Friends Fortaleza. O mundo inteiro, sim. Vamos embora, né? Ó, você sabe que pra mim é muito gostoso de perceber, assim, existem vários tipos de público, né? Eu a vida inteira cantei vários tipos de música. Mas esse ambiente, esse universo, né, do anime, do desenho, as pessoas que gostam, gente, é uma energia tão especial, tão diferente de qualquer outra que eu já senti. E quando a gente está no show ontem, você percebe, parece que te atinge que nem onda, né? Nossa, você olha para a pessoa está ali, olhando para você, torcendo, cantando. É uma troca que não tem preço, assim, não tem preço. E as pessoas, eu acho que pensam, né, na maioria das vezes, que você é artista, você é o ídolo, e a pessoa é o fã, mas a gente também é fã, né? E aí, quando o Hans falou pra mim, olha, mas a gente vai cantar com a Matsuko, né? Eu falei, não, acho que eu vou paralisar, acho que não vai dar. Pô, você já pensou o que é você ter a oportunidade de cantar com uma pessoa que você admira, que é um ídolo pra você? Ai, meu Deus, eu falei, Hans, você fica de olho aí do que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou errar tudo. Eu fiquei nervosa. Ontem eu fiquei nervosa, eu errei uma parte. Então, né, olha, muito obrigada pela oportunidade, muito prazer. É uma honra, gente, vocês não sabem, é uma realização. Esse daí tá ticado, né? Já tiquei, muito obrigada. Queria falar uma coisa. A Carla falou de que o público de anime em geral e os fãs do Yu Yu são únicos. Ontem, quando nós começamos a tocar, eu sou meio velhão, assim, tenho 55 anos. Eu olhei, tinha um celular na minha frente e a menina estava usando um teleprompter no celular para me falar alguma coisa. Assim. Eu olhei assim, estava falando, Luigi, a sua voz está muito baixa. E do palco você não consegue ouvir isso. Você está ouvindo o retorno só. O som que vai para frente, que é o PA, a gente não ouve. Aí eu cheguei no engenheiro de som, fiz assim, apontei, ó, tá baixo para a plateia.
Aí ele aumentou. E eu, há 1 ano e meio atrás, eu tive uma espécie de um mini derrame que tirou parte da minha audição. Eu escuto muito mal do ouvido direito, inclusive eu estou com o aparelho aqui agora para poder ouvir melhor. E ao mesmo tempo eu tenho muitos problemas de memória hoje em dia. Para você ter uma ideia de quão maravilhosos são os fãs do Yu Yu, em alguns momentos, vários deles sabem do meu problema, em alguns momentos eu esquecia a letra. E eu olhava e o pessoal assim para mim. Gente mostrando no celular, me dando a cola da letra, sabe? Então assim, não tem público melhor. Na época que eu tocava em banda, às vezes você tinha o pessoal que ficava te olhando assim, né? Hoje em dia, a gente entrou no palco ontem, o que a Carlinha falou, foi uma onda de positividade. Então, nada supera o carinho que vocês e que os fãs dão pra gente. É muito importante. Valeu! Eu queria uma salva de palmas para todos eles. Antes da gente encerrar, eu fiz uma pergunta aqui para eles. Atenção, inscrições para o concurso de cosplay encerrados, ok? Encerradas as inscrições para o concurso de cosplay. Antes da gente encerrar, eu botei eles um pouco na fogueira, mas assim, eles já fizeram um show ontem. A gente vai tentar aqui um de cada vez, ok? Não, um de cada vez, só eu tenho que fazer eles cantarem aqui só um trechinho cada um, por favor. Palmas de incentivo. Só um pouquinho. Já não sei dizer qual destes lugares me dói mais, mas sei me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Todo mundo! Eu fico louco, e a energia E o poder vão crescer, e bate de repente um desejo latente de morrer. É grave pra mim, gente, desculpa. eu Fico louco, mas um sorriso me faz entender. saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra. Agora, Arigato gozaimasu. pessoal, muito obrigado! Matsuko Matari, Luiz de Carneiro, Cara Castro, Nancy, muito obrigado! Palmas para todos eles! Palmas, 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 palmas! Foi maravilhoso! Bom, agora, esperem vocês aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa, peraí. Vamos ver se vai dar certo fazer uma coisa aqui.
algo inédito neste evento. Eu queria juntar todo mundo do projeto Yu Yu Hakusho no palco para vir aqui na frente, para vocês poderem tirar uma foto. Então eu queria chamar aqui Marco Ribeiro, Miriam Fischer e Cristiano Torreão, junto, aqui ó, os dubladores de Yu Yu Hakusho. Vou pedir para todo mundo, vou aqui. Vou pedir para todo mundo ir na frente ali do palco, juntar todo mundo ali, vocês fazerem quantas fotos vocês quiserem desse projeto. Foi maravilhoso, juntar todo mundo aí. Tirem fotos, marquem os arrobas. Nathalie, você tá por aí, Nathalie? Me ajuda aqui daqui a pouco. Foi? E aí eu queria pedir pra moça que tá tirando foto ali, vem aqui, pela lateral. Eu vou pedir pra gente fazer ao contrário, para agora vocês virarem para mim. Vamos fazer ao contrário, aqui virado para mim. Porque aí, ó. Levanta o braço, pessoal! Pessoal aí no fundo. Todo mundo aí atrás. Anime Friends! Peraí que eu preciso tirar essa foto também, peraí. Ó, 1, 2, 3, 4, Yu Yu Hakusho. 1, 2, 3, 4. Uhul! Pessoal, muito obrigado. Palmas para todos eles. Em 2 minutos a gente começa o nosso papo de dublagem. Agradecendo a todos eles aqui, muito obrigado. A gente já começa o nosso papo.